quando a gente fala da incorporação dos tratados internacionais de normas de direitos humanos, a gente começa a entrar numa polêmica sobre, e aí vocês já devem também lembrar, já devem ter ouvido falar, sobre qual é o status jurídico que é conferido a esses tratados internacionais de direitos humanos. E aí a pergunta que eu faço é, naquela lógica anterior, né, no slide anterior, eu dizia que a aprovação dos tratados internacionais genéricos, vou chamar assim, eles eram aprovados por maioria simples. Portanto, pensando aí na hierarquia das normas, esse pilão não está ajudando, qual o status jurídico nessa hierarquia das normas, aqueles tratados genéricos, aprovados por maioria simples, assumiriam no nosso ordenamento jurídico? Dos genéricos, eu não estou falando de tratados de direitos humanos, um tratado que fale, sei lá, sobre comércio internacional. Ou seja, não tem uma característica de direitos humanos. Quando não tem uma característica de direitos humanos, antes de 2004 era por maioria simples, e mesmo depois de 2004, ele continua sendo por maioria simples. O que ganha uma complexidade, o que passa a ter necessidade de uma aprovação por maioria qualificada, não é qualquer tratado internacional, obrigada. Mas, não passou? Não é qualquer tratado internacional, mas apenas aqueles que falam, que têm um conteúdo de direitos humanos. Então, o que eu tinha era o seguinte, tratados internacionais genéricos, comércio internacional, relação entre países, eles tinham o status de uma norma infraconstitucional. E os tratados de direitos humanos? Bom, os tratados de direitos humanos, a sua incorporação, em tese, ela seguiria o mesmo trâmite de um tratado genérico até o ano de 2004. Contudo, a Flávia Piovesan, que é essa professora que tem livros sobre direitos humanos, né, já defendia a seguinte tese. Olha, mas quando a gente fala de tratados internacionais de direitos humanos, para além do que está disposto lá no artigo 49.1 da Constituição, que fala sobre a aprovação legislativa, para além da competência do Poder Executivo, eu tenho na Constituição Federal 2 parágrafos do artigo 5º, os parágrafos 1º e o 2º, que já dão um status diferenciado, e aí eu vou usar o termo diferenciado para brincar mesmo com essa história de direitos humanos, as normas de direitos humanos. Porque esses parágrafos já dão conta de dizer para a gente que o rol do artigo 5º ele não é exaustivo, que se somam a eles outros direitos decorrentes de tratados internacionais. O parágrafo 2º já fala sobre uma especificidade em relação aos tratados de direitos humanos também. A gente não tinha ainda, antes de 2004, o parágrafo 3º. Parágrafo 1º. As normas definidoras de garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, vejam o seguinte, apesar daquela história de que tem que passar por um processo de internalização dos tratados, quando a norma é definidora de direito fundamental, tem aplicação imediata. Bom, aplicação imediata, para a Flávia Piovesan, radicalizando bastante, ela vai dizer assim, nem precisaria passar por essa aprovação toda, porque está falando de aplicação imediata. E o parágrafo 2º, ou seja, os direitos definidos no artigo 5º não excluem, quando a gente lê não excluem, eu escreveria incluem aqueles decorrentes de tratados em que a República Federativa do Brasil faça parte. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que mesmo antes do ano de 2004,
quando uma emenda constitucional inseriu mais um parágrafo ao artigo 5º, que mesmo antes desse parágrafo 3º, os tratados internacionais de direitos humanos, eles já tinham algumas especificidades. Eles, em tese, passariam por aquela aprovação por maioria simples, mas se a gente fizesse uma leitura literal do parágrafo 1º e 2º, eles teriam validade, inclusive, imediata.